Olá, turma do oitavo ano, aqui é o professor Joseph, né? Então vamos aqui, né, para mais um capítulo aqui, né? Então, hoje nós iremos, né, praticamente falar sobre eletricidade, não é, básica, né, de certa forma, uma básica de certa forma, né? Então, a partir de agora, nós começaremos a dificultar um pouco as coisas, né? Mas primeiramente, quando se fala de eletricidade, nós lembramos de quê? Né? Eletricidade vem do nome elétron. E o que é um elétron, na verdade? Né? Como eu falo para vocês aqui. A eletricidade, né, primeiramente, é a área da física responsável pelo estudo dos fenômenos associados às cargas elétricas. Eu estou falando de carga de energia que sai do fio, professor. De certa forma, é um tipo de energia elétrica, do tipo energia elétrica. Tranquilo? Então, o termo eletricidade originou-se da palavra elétron, que é derivada do nome grego do âmbar. Mas como assim do âmbar? Né? Essa, por sua vez, é uma resina fóssil. O que é o âmbar? É uma resina fóssil, né? É uma resina que sai da árvore, né? Que acaba agregando nos insetos que estão ali próximo a ele e que essa resina acaba se petrificando, né? Com os processos do tempo. Tranquilo? E o que tem a ver aí o âmbar com esse negócio da eletricidade, professor? É o seguinte, então, antigamente, os fenômenos da eletricidade já se eram observados desde a nossa antiguidade, no caso aí, com o efeito do AMBA, como no caso dos raios, né, que já era forma de estudo para alguns observadores. Então, o primeiro cara aí, chamado de Tales de Mileto, ele descobriu uma resina fóssil que tinha uma estranha propriedade de atrair corpos para si quando atritados em lã. Então, o que foi que ele fez? Então, ele percebeu que quando ele pegava essa peça de âmbar e esfregava no tecido de lã e aproximava perto de, de materiais, né, pequenos corpos, né, materiais mais leves, ele percebeu que começava a atrair de uma certa forma. Então, ele começou a perceber que a eletricidade é tão abstrata como a própria estrutura da matéria. Né? Então, quando a gente se trata de eletrostática, né, é o estudo do comportamento e as propriedades das cargas elétricas em repouso. Então, eletro lembra de elétrons e estática lembra repouso. Você está estático. Então, eletrostática é o estudo das cargas elétricas em repouso e também aqueles acumulados em corpos. Então, um corpo ele pode estar neutro ou eletrizado de acordo com o valor total de cargas positivas e negativas que ele possui. Então, para explicar melhor essa relação, é importante definir primeiro o que é um elétron. Eu falei para vocês que a menor estrutura de um corpo é o quê? Uma célula. Tranquilo? Se a gente dividirmos o nosso corpo, se eu pegar um pedaço de papel e cortar elas em vários pedaços, vários micropedaços, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais dividir. Esse momento que a gente chama de célula indivisível, nós chamamos de átomo. Tranquilo? E o que é o composto do átomo? Então, eu disse que a menor célula é o átomo, então o átomo vai formar, no caso, uma molécula, que uma molécula vai formar uma matéria, e essa matéria pode ser qualquer matéria, ou seja, um plástico, um pedaço de carne, uma folha, terra, pedra, tanto faz, né? Mas enfim, quero que vocês entendam o seguinte, que a menor partícula indivisível, isso nós chamamos de átomo. E o que é um átomo, professor? Não é? Então, a estrutura organizacional de um átomo é basicamente um núcleo, normalmente de carga positivas. Esse núcleo ele vai estar composto por prótons e nêutrons. Prótons são as cargas, deixa eu anotar aqui, prótons são as cargas positivas e os nêutrons são os sem cargas. Né? O que é uma pessoa neutra? Aquela pessoa que não é nem positiva nem negativa. Ela é aquela pessoa ali que está no meio termo, tranquilo? E então ele é composto por um núcleo que tem prótons e nêutrons e composto por elétrons que têm cargas negativas. Então esses elétrons eles vão estar dispostos em uma nuvem, que essa nuvem se chama de nuvem eletrostática, não é? Ou camada eletrostática, né? Onde vai percorrer os elétrons. Tranquilo? Então o que é um átomo, professor? É uma menor estrutura indivisível, que ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Basicamente, isso que forma um átomo.
A quantidade de elétrons que vão estar na sua camada é que vai diferenciar um átomo do outro. Tranquilo? Professor, um exemplo de átomo. Temos aqui o mais conhecido, o hidrogênio, né? No caso, H2. Outro átomo bastante conhecido, o oxigênio, conhecido como, né? Também temos aí um exemplo, o O2. Tranquilo? Professor, me dê um exemplo de molécula. A união de dois átomos forma uma molécula, chamamos de molécula da água. Tranquilo? E a união de várias moléculas vai formar substâncias que várias substâncias vai formar a própria matéria propriamente dita. Tranquilo? Então, um átomo é basicamente isso. Aí voltamos aqui, né? Então, toda matéria ela é constituída por átomos, tranquilo? Então, e estes, por sua vez, são constituídos por prótons positivos. Lembrem disso. Prótons são positivos, lembre de P. Elétrons são os negativos. E os nêutrons são os sem cargas. Então, assim, todo objeto matéria possui cargas elétricas e em determinadas situações ficam eletrizados com excesso ou falta de elétrons. Então, para ser caracterizado como corpo eletrizado, a sua quantidade de cargas elétricas tem que estar em quê? Em movimento. Tranquilo? Ou em repouso, né? Aí vai variar. Mas uma carga tem que possuir o quê? Elétrons. Então vamos lá. Então, com base nisso, já houveram-se muitos estudos, né, com base nos átomos. Então, a fim de quê? De se estudar mais a fundo o que é este danado desse elétron que vai constituir a nossa eletricidade. Então, um cara aí chamado de Charles August Coulomb, não é? Ele foi o primeiro a propor que carga elétrica, não é? É aquela que é transportada por um único próton ou de maneira equivalente em módulo por um único elétron. Ou seja, um elétron, vamos devagar, um elétronzinho desse aqui equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Beleza? Então, esse cara aqui foi o primeiro a denominar, no caso, a denotar com exatidão, né, com aproximadamente, podemos falar também, né, o valor de uma carga elétrica, né? No caso, o valor de um elétron. Então, a gente tem essa carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse valor aqui é um valor absoluto, é um valor constante, beleza? Não muda. Ela é uma constante física fundamental, como acabei de falar, expressa no Sistema Internacional, né, por Coulomb. E a unidade de medida de carga elétrica em que é homenagem ao seu, né, descobridor aí, nosso cientista, Charles August Coulomb, né, o primeiro cientista a medir com exatidão a intensidade da força elétrica entre os corpos eletrizados. Então, com base nisso aí, ele começou a medir com exatidão a intensidade de uma força elétrica entre corpos eletrizados. Quando eu estou me referindo a corpos eletrizados, eu estou me referindo a qualquer objeto que está, não é, perto um do outro. Né? Nosso corpo ele é eletrizado. Um teste para vocês saberem que o nosso corpo é eletrizado, você faz o seguinte: pega uma caneta Bic, tira a tampa, você pega papeizinhos de picota, né, em vários pedaços pequenos, né, e bota em cima da mesa. Você pega uma caneta, esfrega na cabeça, né, na sua cabeça, por uns 10 segundos ou 20 segundos, e você aproxima essa caneta, né, no caso, a caneta, a parte de plástico, você aproxima perto dos papéis e você vai perceber que o papel vai ser atraído, né, pela caneta. Então, esse cara aí foi um dos caras que ele começou a perceber os estudos das cargas elétricas. Então, ele começou primeiro a calcular a intensidade de força elétrica de determinadas cargas. Tranquilo? Sendo assim, a quantidade de carga, então ele atribuiu a nossa primeira fórmula aí, né? Nós estamos nos deparando com a nossa primeira fórmula de física, que podemos trabalhar agora nesse capítulo, onde ele fala que a quantidade de carga de um corpo qualquer eletrizado é igual ao múltiplo inteiro da carga elementar. O que significa múltiplo inteiro? Significa que o número inteiro é múltiplo da carga elementar. Então, ele vai se multiplicar esse número inteiro
Esse número inteiro ele pode ser qualquer valor, né, de um átomo, né? Qualquer valor do número de elétrons de um átomo. Esse número, essa carga elementar é um valor fixo que eu falei para vocês, né? Que fala, a carga elementar terá valor negativo se for um elétron e será positivo se for um próton. Então não importa, já que os elétrons e os prótons estão dentro, né, do mesmo átomo, não vai diferenciar se ele for positivo ou negativo, né? Por isso que chama valores em módulos, né? Então, ou seja, o resultado pode ser negativo tanto positivo, tranquilo? E a quantidade de carga é a quantidade de carga que um corpo pode ter, pode possuir ou até transpassar para outro, tranquilo? Então é muito comum o uso de submúltiplos de Coulomb, né? Pois essa é uma unidade de medida muito grande, assim, comparada com carga elementar. Então, o que é um submúltiplo de unidade de medida? Né? Se nós temos aqui, se um Coulomb vale 1,6 vezes 10 a menos 19, deixa eu riscar aqui ó, 1 vezes 10 a menos 19 equivale a 1 Coulomb, tranquilo? Quanto vale um microcoulomb? Equivale a 10 elevado a menos 6 e um nanocoulomb, 10 elevado a menos 9. Então, vai variar aí, dependendo da questão, né? Por exemplo, uma questão pode dar, você calculou a sua carga elementar, a quantidade de carga que tem dentro de um corpo, você calculou e achou um valor, só que no valor de um coulomb. Só que nas suas respostas está em microcoulomb, na hora de você marcar lá, né, com X, vai estar uma resposta em nanocoulomb ou em microcoulomb. Mas pode-se utilizar essas duas unidades, essas três unidades de medida aí normalmente. O que vai variar aí, dependendo da questão. Tranquilo?